Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de História, professor Wilson falando. Lembrando que a nossa aula de hoje está relacionada diretamente à economia e ao trabalho, ok? O tema da nossa aula, conceito de escravidão moderna em relação ao escravismo, o escravismo antigo e a servidão medieval. Eu fiz aqui inverti um pouquinho para a gente entender isso dentro da cronologia do tempo. Nessa época medieval era uma relação de trabalho baseada em pagamento de impostos, tá bom? E proteção e segurança. Como que funcionava? O senhor feudal disponibilizava lá uma parte da sua terra para que o seu servo pudesse produzir, em contrapartida pagamento de impostos, e ele dava proteção e segurança. No escravismo antigo, eu anotei aqui as guerras e o mercantilismo, né? As guerras também, muita escravidão é proveniente da guerra, só que era diferente. Naquela ocasião, quem ganhava a guerra, o país que ganhava a guerra, subjugava o país perdedor, e aquele país que perdia a guerra passava a ser escravo daquele que ganhou. E tinha a escravidão baseada aqui na condição, na questão de obtenção de lucro, de divisas. E na escravidão moderna, está correlacionado ao trabalho forçado. Olha que interessante, todas essas atividades aqui, elas tinham uma coisa em comum, que era a obtenção aqui do lucro. Olha, não deixe de marcar isso, obtenção de lucro, tá certo? Então vamos lá, eu vou deixar aqui essa servidão medieval com essa definição e nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão mercantilista, ok? Porque aqui nós temos uma relação direta com o Brasil e vamos falar um pouco também dessa escravidão moderna que infelizmente até nos dias de hoje ela acontece. Ok, pessoal? Vamos lá então. Essa questão do lucro, deixa ela bem latente na sua mente, tá certo? Não se assuste com essa questão do trabalho, tá certo? Vocês logo vão chegar à idade para isso, então é importante que vocês saibam e conheçam, mas não se preocupa com essa questão agora, daqui a pouco vocês chegam ao tempo da empregabilidade. Vamos lá. No Brasil, essa questão do escravismo, esses negros que vinham da África para trabalhar como escravos no Brasil, na produção da cana-de-açúcar, do café, construção de estradas e por aí afora. Lembrando, gente, guarda outra coisa, que todas essas atividades eram totalmente contra os direitos humanos, tá certo? Do cidadão. Olha que coisa interessante, 95% dos africanos, dos negros que vinham para o Brasil eram homens. Interessante, homens jovens. Então vocês que estão aqui, interessante que vocês são privilegiados, estão aqui aprendendo, e eles não tiveram essa oportunidade, foram tirados dos seus países e foram tidos como escravos para trabalhar de forma forçada, obrigatória, tá bom? Uma coisa interessante para a gente lembrar é que nessa época aqui, em 300 anos mais ou menos somente dessa anotação, 12,5 milhões de negros, só o Brasil, 40% desse número veio para o Brasil. O Brasil, nessa época, foi considerado o maior país escravista, ok? E entrou para a história, infelizmente. 95% deles homens, que eu já disse, e vamos para o próximo tópico, falando um pouco dessa questão do trabalho forçado. O que seria esse trabalho forçado? Essa terminologia aqui da escravidão moderna. Então, por que eu coloquei trabalho forçado aqui? Vocês vão entender por quê. Eu trouxe até aqui uns dados interessantes. No Brasil, entre 2003 e 2007, nós tivemos 21.874 pessoas resgatadas do trabalho forçado ou da escravidão moderna. O Pará é o estado que lidera. Só no Pará foram resgatadas 5.242 pessoas. E as demais no restante do país. Lembrando, algo importante também, vocês marquem no seu caderno, que o norte tem a maior incidência. Aproveitando, vou pedir para vocês depois traçarem aqui um conceito com as próprias palavras e aproveitem também e vejam, fazem um ranking lá, pesquisa um ranking dessa escravidão moderna no norte, que é a região que tem maior incidência, ok? E você pode perguntar para o professor, e no mundo? No mundo também, tá certo? No mundo, cerca de 20 milhões de pessoas, trazendo, olha a consequência, pobreza, trazendo risco iminente de vida,
a situação degradante de trabalho, eles passam fome, né, dormem mal, trabalham muito, sem nenhum tipo de respaldo de saúde. É uma coisa realmente, uma crueldade mesmo, visando o lucro, guarde isso. Vamos lá. Então nós vamos lá, por exemplo, no mundo, Índia, 11 milhões de pessoas, China, 5,8 milhões, Coreia do Norte, 2,3, Estados Unidos, um pouco mais de 1 milhão, e o Brasil, infelizmente, ele está em 11º lugar nesse ranking, tá certo? Infelizmente. E veja que ainda esse sistema ele afeta diretamente as empresas, né? Porque a produção do que é feito nesse trabalho escravo é vendido por um preço diferente, isso abala a economia do país, traz vários transtornos e dissabores. Vamos lá então para a nossa conclusão. Lembrando que essas atividades elas vão contra os direitos humanos, lembrando que essas atividades elas têm em comum a obtenção de lucro, tá certo? E lembrando também que vai totalmente contra o ser humano. O ser humano aqui simplesmente é uma condição para eles obter lucro e obter os seus objetivos. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar com esses conceitos aqui por enquanto. Não se esqueçam depois de vocês fazerem com as suas próprias palavras e a gente volta, não é? A aprofundar um pouco mais de forma sistemática nesse assunto. Tá bom? Então um abraço a todos vocês. A nossa aula fica por aqui no dia de hoje. Grande abraço.